Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Eu descobri recentemente que mais de 85% das pessoas que assistem esse programa não estão inscritas nesse canal. Então eu quero aproveitar e te pedir, aproveita agora, já se inscreve no canal, já segue, aproveita também para ativar o sininho, porque assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você já vai ser avisado e já pode acompanhar. O testemunho de hoje está incrível. Aproveita e comenta também tudo que você vai achando aqui no decorrer desse testemunho. Hoje eu estou muito feliz recebendo nosso querido pastor Maurício. Pastor Maurício é uma bênção nessa igreja, está conosco há muito tempo e realmente é um homem de testemunho, de fé, um homem que faz a diferença aqui dentro, meu pastor, mas eu sei que já teve um testemunho muito forte aí. Então seja muito bem-vindo a esse programa, pastor. Amém, apóstola. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, por poder estar aqui, trazendo, né, um pouco do que Deus fez na vida da gente, né? O que fez, o que está fazendo, o que ainda está por acontecer, né? Porque muita coisa eu creio que Deus ainda tem por fazer, né? Mas bastante coisa Ele já fez, graças a Deus. E Deus nos use, né? Amém. Para impactar a vida das pessoas, né? Para que a gente seja um canal de Deus aí para as pessoas que estarão aí nos assistindo. Isso aí. E se você acredita em transformação, ou se você não acredita, hoje você vai ver como Deus transforma uma vida. O pastor hoje é uma referência de pastoreio. Mas quem era o pastor Maurício antes de Jesus? Meu Deus. Um dia eu até preguei aqui no altar e eu cantou uma musiquinha. Vamos começar com ela? Foi mesmo. Pastor Maurício antes de Jesus. Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Graças a Deus, não é verdade, apóstolo. Eu lembro disso. E é bem por aí, né? Nossa, voltando lá para trás, a gente fez até o discipulado no sábado passado agora. E no momento de oração, de louvor, nós colocamos alguns louvores, né? Lá de trás, da extra, do início. Nossa, eu e a Eurides, a gente voltou assim, sabe, lá atrás. Uau, meu Deus, né? E assim, o Maurício era uma pessoa boa, né? Um pai de família comum, uma pessoa boa. Conheci a Eurides, ela já tinha 4 filhos, né? E a gente se conheceu... tudo muito rápido, né? Na época a gente não tinha esse Deus maravilhoso, assim, de ter essa intimidade. Sim. Críamos em Deus, tínhamos fé, porém uma fé exercitada de maneira errada, né? Que nós colocávamos a fé em objetos, né? A Bíblia ficava de lado e eu colocava a fé em objetos. E hoje não, hoje, graças a Deus, isso tudo mudou. Mas um homem comum, trabalhador, pai de família. Quando eu conheci ela com 4 filhos, aí a gente se uniu e tivemos um filho junto. Aí, no decorrer do tempo, perdemos 2 no caminho, né, dela. E aí houve uma... 2 faleceram. 2 né? faleceram. Quem não assistiu o programa da pastora Eurides, depois também pode voltar. Muito impactante. Ela passou por depressão, passou por muitos momentos difíceis, sabe? Que, meu Deus do céu, quanta coisa. Mas graças a Deus, passamos por tudo isso, só que chegou um ponto da nossa vida, no ano de 2007, ao qual, num dia comum, eu e ela, nós nos arrumamos para sair para ir para uma balada. Isso era coisa normal nossa, de frequência, né? E saímos, se arrumamos um sábado à tarde. Eu acho que eu posso até voltar um pouquinho, para a gente entender o chamado de Deus, e às vezes a gente passa por cima, né? E depois que a gente começa a lembrar das coisas. Teve uma vez que no trabalho um pastor me procurou, e aí ali no trabalho ele começou a falar tantas coisas, que aquelas palavras me emocionavam, sabe? E eu começava a chorar assim na mesa do escritório, sabe? Ele falando comigo, e eu não entendia o que era aquilo. Hoje eu sei, né? Hoje sabe. É o Espírito Santo, né? Mas eu não entendia. E aí um pastor me pegou num sábado e
E aí, quando eu fui para casa, eu cheguei em casa e falei, amor, arrumei um lugar para a gente ir hoje à noite. Hoje nós vamos para uma igreja de crente. O pastor chegou lá, falou um monte de coisa. Eu fiquei tão, meu Deus, eu tô tão cheio. Ela olhou para mim, fez assim, e para onde? Para uma igreja de crente. Você tá louco? Hoje é dia de balada. Hoje nós vamos sair para beber. Jogou um balde de água fria, né? Enfim. O senhor queria deixar de ir na balada para poder ir para a igreja. Olha só, você entendeu? Porque eu senti algo muito forte. Só que eu tomei um balde de água fria ali no momento. E como a gente não tinha, né, esse entendimento, realmente já está marcado, vamos tá. Aí, nessas saídas nossas, chegou um final de semana ao qual a gente saiu e houve uma confusão ali no lugar que a gente estava, onde ela achou que eu estava me mexendo com uma outra mulher, e na realidade não existia nada disso. Hoje eu consigo compreender que foi uma obra do mal ali, espiritualmente falando, para que criasse aquela confusão, que é tudo que o diabo quer, né? Sim. Criar confusão, Destruir criar a família. contenda, destruir família, ainda mais no lugar que nós estávamos, né? E ali foi o ponto ao qual nós brigamos ali naquele lugar, e tinha pessoas conhecidas junto com nós. Eu falei, você leva ela para casa? Eu tô indo embora. Aí fui embora e a partir dali a gente se separou. 19 anos de casamento, olha só. Decidiu separar naquela assim, noite. Lá na balada, assim, nada. Meu olha só. Deus. E aí a gente passou por 6 meses separados. 6 meses. E aí ela levou. Aí o testemunho dela, né? Não sei, eu não lembro se ela falou aqui ou não, tentou me matar, tentou. Não, mas conta, porque Meu as pessoas que Deus estão do assistindo céu. pode ser que não tenham assistido dela. Conte o que aconteceu nesse Assim, é coisa Ela que tentou te matar. depois eu fiquei sabendo, né? Mas disse que a bichinha foi, não, foi nas favelas, pegar um revólver para querer me matar. Porque eu também, né? Eu também era um sem vergonha, né? E eu tinha os motivos, eu dava os motivos, né? E aí o que aconteceu? Levaram ela para uma igreja. Olha só, e quando levaram ela para uma igreja, e aí algo mudou. Ela começou a buscar, ela sentiu ela, e começou a ir. E aí ela até diz, né, que ela até chegava no dia para a igreja, ela tomava ainda cerveja, tomava um banho tomando cerveja, se arrumava tomando cerveja e saía para a igreja. E lá o Espírito Santo falava com ela, né? E aí ela foi indo, até que chegou 6 meses que nós estávamos separados. O meu filho, o Peter, ele me chamou e ele falou, pai, você precisa ir nesse lugar que a gente está indo e tal, na igreja, é algo Mas diferente. como é que o senhor estava nesse período? Como é que estava a sua vida? Não, a gente estava separado, e aí quando se separa, eu vejo assim, é um passarinho que foge da gaiola, né? Separado, a gente 19 anos casados, aí quando se separa, você quer fazer tudo aquilo que você não faz quando é casado, né? E quando você está no mundo, você só faz coisa errada. Eu vejo isso hoje, né? O senhor já bebia? Já bebia, fumava, bebia, né? Aí nesse tempo eu ainda não usava droga, às vezes poderia ter usado assim, numa balada de brincadeira e tal, mas não tinha quando eu estava em família, eu não tinha esse costume da droga, né? Aí depois que se separei, aí a gente ficou devagarzinho, isso vai entrando, né, no meio. E o senhor começou a usar droga. E aí eu comecei, não, mas ainda não firme, porque nós ficamos 6 meses, aí ela foi para a igreja e aí nós voltamos. Porque eu fui para a igreja, o Peter me levou para a igreja, e quando o Peter me levou para a igreja, eu senti algo extraordinário que eu não sabia explicar. E foi quando levou, aí a gente conversou, a gente se ajustou, porque era a mesma igreja. E a gente se ajustou, começamos a conversar e tal, e de repente naquela, vamos voltar, e a gente voltou, 6 meses depois. Ficamos 4 meses dentro da igreja, juntos. Nesse tempo, fui batizado no Espírito Santo. Uau! Parei de beber, parei de fumar e firminho na igreja. Porém, eu vinha para a igreja no domingo de manhã e quando eu voltava embora olhando para os bares, que tinha pessoas.
e falando assim, puxa vida, eu vou ter que parar com tudo isso, era tão gostoso, eu vou ter que parar, por que eu vou ter que parar? Eu já não estava mais bebendo, porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava naquela emoção, mas quando eu saía da igreja, que eu ia embora, eu sentia isso, sabe? Ah, mas eu vou ter que parar, nossa, que gostoso, tá ali e tal, não sei o que e tal. Conclusão, passou 4 meses, houve uma situação, a gente se separou novamente. Ah, separaram novamente. Novamente. Ela continuou na igreja e eu também continuei na igreja, mas foi 2, 3 meses. E nessa época eu estava trabalhando com a carreta, né? Eu puxava combustível e aí houve uma situação lá na igreja que não vai nem ao caso, mas aquela conversa daquelas pessoas que estão iniciando, né? Ah, dentro da igreja você vê umas coisas dessas, eu prefiro ficar lá fora. Misericórdia, né? Você entendeu? Sim. E aí é olhar para o homem. Sim. Nós Olhar nunca para as falhas devemos. humanas. Exatamente, não devemos. E aí nessa eu acabei me afastando. E aí ela continuou, né? Mesmo errada, ela conta, né? Mesmo errada, ia para a igreja, saía para as baladas, é aquela coisa. Mas continuou lá firme. E eu não, eu acabei me desviando e aí eu comecei a entrar no fundo do poço. Aí foi onde eu comecei a cair na lama, literalmente na lama. Várias coisas aconteceram. Nessa época foi aonde eu tive a Maria Júlia, né? Foi uma situação de encontros e tal, tive a Maria Júlia, mas assim, cada vez mais me afundando, cada vez mais me afundando. Aí começou, sabe, bebida, droga, não, bebida, o cigarro, né, que voltou, que eu estava parado já há 4 meses. Retornou. Voltou e é aquilo que a gente sempre fala, quando volta, volta dobrado. O inimigo, Nossa. quando sai da casa, anda por lugares áridos, Isso. procurando repouso. Mas de tempos em tempos ele vem ver como a casa está. E se encontra a casa limpa, quer dizer, sem a presença do Espírito Santo, ele volta com mais 7. Então a queda às vezes é pior do que o estágio inicial. Exatamente. Por isso tem que vigiar muito. Muito, apóstolo. Aí, um outro detalhe também é a pessoa que cai, ela assim, que ela está na igreja, aí ela cai, para voltar depois é muito difícil. Por isso que a Bíblia até diz, né? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque é muito difícil, apóstolo, não é fácil. Quantas vezes? Porque, assim, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, mesmo afastado, eu peguei um costume de ler a Bíblia, que era coisa que eu não tinha. E aí, eu lia de manhã, aí quando eu lia a Bíblia de manhã, eu falava, nossa, hoje à noite eu vou para a igreja. Só que daí os amigos... levava para o boteco. Chamava para o bar, sabe? Eu até me programava durante o dia, um sábado, por exemplo, me programava, ouvia, sabe, no caminhão, ouvia rádios, louvores, e quando chegava a tarde que eu falava, hoje eu vou para a igreja, os amigos chamavam. E daí a gente sabe que é a batalha no mundo espiritual, né? E aí eu nunca conseguia. E aí fui passando essas situações, e se afundando cada vez mais. Eu entrei num ponto, apóstolo, aqui, eu estava bebendo, a gente chama de Maria Mole. Não sei, a senhora acha que nunca mexeu com essas coisas, né? Não tem nem ideia do que seja, meu pastor. Você tem noção? Quando eu não era crente, eu não tomava nem champanhe. Olha só. Essa foi uma situação que eu não tive que me libertar depois de beber. Né? Tinha uma mistura que a gente chamava de Maria Mole. Eu chamava, né? Graças a Deus hoje não mais. Mas é o conhaque e o contini junto. E eu peguei o costume de tomar isso daí. Então era 9 horas da manhã, eu olhava pro relógio, opa, deu 9, já estou atrasado. Vamos lá. 9 horas da manhã, tomando bebida alcoólica. 9 horas da manhã. Eu chegava com o caminhão na base para carregar, e aí demorava para carregar, esses amigos aí, vamos lá. A gente ia pro bar que tinha lá. A hora que eu estava chegando perto, o pessoal do bar já conhecia. O Maurício vem vindo ali. Pum, já abria a cerveja e essa dose. Eu tomava, assim, mais ou menos, assim, por dia, mais ou menos, uma base, assim, sabe? Quando eu parei com tudo, eu tenho isso na mente guardado. Mais ou menos por dia, essa dose misturada, umas 8 ou 9 doses dessa por dia. Aí cerveja, que é mais fraquinha, eu perdi a conta. Todo lugar que eu parava, ou para abastecer o caminhão, porque eu trabalhava... Aí vem o detalhe, né? Eu trabalhava com uma carreta,
com 30 mil litros de combustível. Olha só. E aí todo lugar que eu parava, eu carregava, todo lugar que eu parava para descarregar, Só Deus para te guardar e guardar as pessoas que estavam ao redor, né? Apóstolo. Porque quantos acidentes poderiam ter sido causados? Entendeu? Exatamente Meu Deus. isso. Exatamente isso. E então eu estava assim, sabe, no fundo do poço. Daí fui me afundando cada vez mais, eu entrei na droga, sabe? E aí já estava constante. O que o senhor usava? Cocaína? Cocaína. E estava constante por quê? Porque eu fazia 2 ou 3 viagens aqui em Guarulhos e depois eu ia para o interior para poder carregar nas usinas, né? Então no interior eu dirigia assim, depois de um dia de trabalho, eu dirigia mais 300 ou 400 quilômetros para chegar na usina, dormir lá para ser um dos primeiros na fila para carregar e poder voltar embora. Então eu chegava na usina 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sendo que eu tinha acordado 6 horas. Então, a cocaína, ela me deixava acordado. Meu Deus. E isso daí foi virando... Mas alucinado também. Sim, isso daí foi virando uma bola de neve, assim, que vai crescendo, crescendo, crescendo e usando cada vez mais. E aí, a hora que eu me vi, eu já estava, assim, no fundo do poço, né, nessa questão, usando demais e tudo. E aí, final de semana, o que eu fazia? Eu ia para casa e usava também. Meu Deus do céu. E aí, onde chega um ponto da minha vida, isso já passado aí, próximo dos 2 anos, mais ou menos, que eu tinha me afastado, que eu estava longe. Já fazia quase 2 anos que então eu estava separado da pastora. Separado da pastora, o meu relacionamento com ela findou, a gente não tinha nem conversa, a gente quase nem conversava, nem nada, né? Eu acho que um detalhe, quando eu tive a Maria Júlia, você vê como que é as coisas, né? Porque a mente da gente, ela fica meio que paralisada. Eu falava assim, eu no meu coração, no meu íntimo, eu falava, Eurídice nunca mais. Eurídice nunca mais. 20 anos, 19 anos de casamento, o Billy estava com 18, o Billy fez 18. E aí eu falava, Eurídice não, Eurídice nunca mais, sabe? Assim, algumas mágoas, algumas situações, sabe, de palavras, né, que ficaram, eu falava, não, Eurídice nunca mais. Essas eram as minhas palavras dentro de mim, né? Mas quando eu fiquei sabendo da Maria Júlia, que a mãe da Maria Júlia estava grávida, quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa que me veio na mente, eu falei, meu Deus, se o meu casamento não tinha jeito, agora é que enroscou, agora que não vai ter jeito. Mas por que eu pensei nisso? Se eu vivia falando que... Na verdade você falava para se consolar, né? Você entendeu? Porque lá dentro, no fundo, tinha esperança. Olha só, que coisa. E aí, beleza, passou todo o tempo, né? Sempre cuidei da Maria Júlia, sempre tranquila, sossegada, até que chegou um ponto ao qual Deus preparou. Deus começou a me tirar da droga. Foi tudo algo assim de Deus que foi muito próximo. Deus começou a me tirar da droga, que foi assim, no final de semana eu estava em casa usando muita droga, aí de repente, ouvindo músicas do mundo, né, sertaneja, a rocha, naquela época eu estava desse jeito. E aí, no momento lá, eu fui lá e coloquei um DVD, era DVD ainda, coloquei um DVD, isso nós estamos falando de 2009 já, eu coloquei um DVDzinho do irmão Lázaro. Lá. Foi embora já, né? Foi embora. Aí eu coloquei o DVD, a hora que eu coloquei o DVD, começou ali, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto. Apóstola, meu Deus, o que foi aquilo, apóstola? Eu estava bêbado, eu estava louco de droga, mas eu caí ajoelhado ali no tapete da sala, foi no apartamento que eu estava, a mesa estava cheia de bebida, de droga, você entendeu? E eu caí ali, é por isso que eu falo, tem muita gente que diz, o Espírito Santo, não sei o quê, aonde Deus tem uma obra, ele está, ele vai lá, porque o Espírito Santo me visitou naquela hora. Vai resgatar a pessoa naquela mesmo. Naquela hora, apóstolo. O Espírito Santo me visitou naquela hora, chorando, ajoelhar, porque eu caí de joelho, a hora que o irmão Lázaro começou a cantar, eu caí de joelho no chão, no tapete, e eu comecei a chorar, e eu lembro dessa oração, eu falava, Deus, me tira desse vale, porque o diabo está querendo ceifar minha vida. O diabo está querendo ceifar minha vida. Quantas vezes eu não ouvi a voz, sabe, eu com o caminhão, sabe,
Porque quando você está no movimento, você está tranquilo, ai que gostoso, estou sozinho, estou movimentando. Mas quando você cai, que você começa a pensar, raciocinar, aí a deprê começa a bater. Sim. E você fala, meu Deus. E aí o diabo buzinava, dá de frente esse caminhão com o outro, vai acabar seus problemas, dá de frente agora, vai explodir tudo, você nem sente. Misericórdia. Essa voz era nítida, era clara. Mas graças a Deus eu sempre me protegi. Muitas pessoas devem fazer isso hoje, né, pastor? Muitas, apóstolos. Às vezes a gente acha que foi acidente, quando na verdade muita coisa... Exatamente. Eu até penso assim, sabe, muito sobre suicídio, sobre homicídio, né? Quando acontece, eu creio, apóstolo, que o ser humano ele não está preparado para fazer uma coisa dessa. Eu creio muito no mundo espiritual. Sim. Aquele momento de roubada de mente, a pessoa faz aquilo, daqui a pouco volta. Meu Deus, o que eu fiz? Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, tinha uma discípula na igreja e ela contou isso pra gente. Que ela se jogou, se eu não me engano, não me recordo muito bem, mas acho que foi do 5º andar. Não tenho certeza se foi isso. Meu Deus. E aí ela sobreviveu, milagrosamente. Ela caiu em cima de uma árvore. Ela ficou acho que quase 6 meses na UTI, em coma, mas depois ela voltou. E aí ela falou que depois, vendo a questão da perícia, o que aconteceu? No dia, disse que ela veio na perícia, ela tinha subido num banco, deixado o chinelo posicionado, subiu no banco e se jogou. Só que ela estava com depressão profunda. E ela fala que ela estava dentro do apartamento e não tem memória de mais nada. Tipo, ela não se viu indo para a varanda, ela não se viu subindo nesse banco, colocando esse banco, nada disso. Quando ela voltou, ela não tem essa memória. Então, o que eu penso também? A mente, nessa hora, é roubada pelo espírito maligno. A mente é roubada. Por isso que tem que vigiar muito o que a gente pensa. Exatamente. E qualquer sentimento ruim ou pensamento ruim, começar a orar para que Deus tire aquilo também. Exatamente. Eu tenho esse costume hoje. Sim. Eu, Maurício Pastor. A senhora mesmo fala muito aqui de altar, um versículo, né? Ele pode fazer... Pode passear sobre a mente, mas não pode fazer ninho. Pássaro pode voar sobre a mente, mas não pode fazer ninho. Então, eu às vezes chego uns pensamentos, assim, de algumas situações, eu já coloco a mão na mente, eu já falo, não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Sim. Tem um versículo que eu estava vendo essa semana agora, que enquanto está na mente, você põe a mão, você ora e repreende, porque o problema é descer pro coração. Desceu pro coração, praticou, aí é o pecado. O pecado gera morte. É verdade. Né? É aí onde a gente vai morrer no dia a dia. E eu sei que naquele dia o Espírito Santo me visitou ali ajoelhado. Eu passei uns 20 minutos de oração falando com o Espírito Santo, pedindo misericórdia, que ele me tirasse, porque eu sabia quem era ele, e tal, e tal, e tal. Conclusão, levantei depois de 20 minutos, cheio de lágrimas. Aí sabe quando começa a sair do nariz, sai cocaína? Fui lá no banheiro, lavei o rosto e tal... de novo, dei uma respirada, depois de um momento lindo desse com o Espírito Santo, 20 minutos. O que eu fiz? Fui lá, peguei um copo de bebida, preparei uma carreira de droga e usei a droga. Eu usou droga depois. Olha só, para você ver como que é. E aí o que acontece? Passei a noite usando tal e pensamento. Deitei, dormi, acordei no dia seguinte e fui carregar em Guarulhos. Cheguei para carregar 9 horas da manhã, aquele costume, já vou tomar uma. Aí cheguei no bar, a pessoa preparou ali, a hora que eu peguei aquilo lá e tomei, ele parou aqui, amargou de uma forma terrível e não desceu. Aí eu fiquei aqui, eu falei, nossa, será que aconteceu? Será que eu tô com problema de fígado e tal? Acho que eu vou precisar ir no médico. Tomei aquilo lá forçado, junto com a cerveja, voltei. Naquele dia eu já não bebi mais nada, não consegui beber, achando que poderia ser um problema de fígado, alguma coisa. Esse momento com o Espírito Santo foi no domingo. Esse primeiro momento bebendo foi na segunda. Terça-feira, no mesmo local, no mesmo horário, a mesma bebida. De novo, não desceu, não foi. E eu passei o dia sem conseguir beber. Era o Espírito Santo travando. Seu estômago, falando, aqui não desce. Apóstola, quarta-feira, no mesmo local, no mesmo horário, da mesma forma, do mesmo jeito. Não desceu.
A diferença desse dia é que eu já estava com o caminhão saindo. Os outros dias eu voltei para dentro. Esse dia não, eu carreguei, parei, eu falei, acho que hoje vai. Deixa eu colocar uma aqui para dar uma acelerada para mim fazer as entregas. Do mesmo jeito, apóstola, não foi. Segunda, terça e quarta, 3 dias. Onde a gente começa a ir para o espiritual. Subi no caminhão, peguei tudo, subi no caminhão, já ia pegar um cigarro, porque eu fumava. Ia pegar um cigarro, aí o caminhão, ele tem uma cama atrás, que a gente viaja e dorme nele, Sim. né? É como se ali atrás tivesse o Espírito Santo, e a hora que eu entrei, que eu ia pegar o cigarro, ele bateu assim no ombro, assim. Eu tenho isso nítido, assim, ó. Bateu aqui assim, ó, e falou assim, filho, assim, com esse amor. Eu começo a lembrar de Pedro, né, quando vai pro barco, né? Aí Jesus chega, poderia falar, ei, seus vagabundos, só porque eu fui embora, vocês já largaram tudo, já desistiram, né? da missão e voltaram Mas a ele pescar. chegou lá e falou o quê? Ei, filhos? Foi isso que eu vi, sabe, naquele dia. Ele dizendo assim, filho, você lembra do que você me pediu? Apóstolo, aquilo mexeu comigo, assim, de uma forma que eu fiquei impactado, eu não acendi mais o cigarro. Aí eu coloquei o caminhão e comecei a andar com o caminhão, saí, e naquele momento comecei a chorar. Chorar, mas chorar assim de... Ouvindo a voz Não, de Deus. muito forte mesmo, assim, sabe? Ouvindo a voz do Espírito e aí ele começou a falar comigo. Você lembra o que você me pediu? Você lembra que você me pediu para que eu te ajudasse, porque o diabo está querendo acabar com a sua vida? E realmente, ele está, porque eu tenho uma obra na sua vida. E o Espírito Santo começou a conversar comigo. Eu ouvindo nitidamente a voz dele, chorando. Chorava que nem criança, apóstola. Coisa linda. Segunda, terça e quarta. Pai, Filho e Espírito, né? A gente traz Muito hoje, profético, né? Muito profético isso. E aí eu sei que eu passei aquele dia extasiado, assim, sabe? Voando. E a partir daquele dia, apóstolo, nunca mais eu coloquei uma bebida na boca. Nunca a partir mais. daquele dia. Para mim não dizer nunca mais, passou-se 15 dias desse momento. Eu tinha emprestado, por quê? Porque quando eu estava na igreja, eu tinha comprado até uns ternos para mim, sabe? Porque eu tinha pegado mesmo que eu era crente e tal, você entendeu? Sim. Então eu tinha lá 2, 3 ternos que eu já tinha comprado, né? E aí um amigo do posto de gasolina, acho que a filha dele casou e tal, e ele precisava de um terno, eu falei, eu te empresto e tal, e servia certinho. E aí eu cheguei no posto, ele falou, depois de uns 15 dias desse ato com o Espírito Santo, ele falou, ô Maurício, precisa pegar seu terno lá em casa e tal, vamos lá buscar? Vamos, tal, eu já te dou carona e a gente vai. E aí quando chegou perto da casa dele, ele falou assim, pô, mano, eu queria pagar uma cerveja, mas você não tá bebendo mais, né? Parece que você tá virando crente, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, não, rapaz, o que é isso? Besteira. Olha só, para agradar o amigo. Aí paramos numa padaria perto da casa dele, ele falou, ó, vamos tomar uma cerveja. Aí, abriu uma cerveja, apóstola, voltou os 15 dias atrás, daquele dia, bateu aqui, amargou, que não descia de jeito nenhum. Eu fiquei com aquele copo enrolando, ele tomou a cerveja sozinho. Eu enrolando porque não descia. Apóstolo, a hora que nós saímos da padaria, ele falou, eu vou comprar um pãozinho ali, pode deixar que eu pago a cerveja aí. E aí eu saí para ir no carro na frente para ele me pegar um cigarro para me fumar. Entrei no carro, no banco de trás. Filho, a partir de hoje, você precisa me adorar, me buscar. Não é para você agradar mais homem. Esse foi o recado que o Espírito Santo me deu naquela hora. Aí sim, a partir daquele momento, apóstola, nunca mais bebida, nunca mais droga. Continuei com cigarro ainda, mas a bebida e a droga foi tirado de dentro de mim naquele momento. O Espírito Santo veio e fez isso assim, ó, que nunca mais, sabe? E... Você que está ouvindo, não, tem que dar uma pausa. Você que está ouvindo isso aqui. Meu Deus. De repente, se você conhece alguém que bebe, que está nesse vício de bebidas, de droga, aproveita agora, envie esse programa, porque isso é real. Isso é real. Milagre não se explica, milagre se vive.
E quando a gente decide se entregar para o Senhor, Deus começa a mudar todas as coisas. Na verdade, você nem decidiu. Ele te buscou. Ele te buscou. E não teve alternativa, né? Eu creio muito em propósitos. Eu também. Eu creio muito em propósitos, né? Porque a partir dali, apóstola, as coisas começaram a fluir, sabe? Começaram a fluir muito na minha vida. Eu lembro que, assim, primeiro parece que deu uma... Aí eu consegui ir para a igreja, porque eu já não estava bebendo e fumando, já não tinha os amigos que me paralisavam. Sim. Consegui, porque eu ouvia muito, aí foi até onde o pastor Anderson e a pastora Romera, Sim. né, aqueles queridos lá, que me ajudaram muito, sabe? Eu devo muito a eles, sabe? Eu os amo de paixão, sabe? Aquele casal foi, sabe, duas pessoas que tiveram tanta paciência, sabe? Pastor Anderson ministrando, quando eu fui a primeira vez, ele ministrando no culto, e daqui a pouco, sabe, o Espírito Santo, né? Eu fui parar lá na frente para me reconciliar com o Senhor, porque eu já tinha confessado. Sim. Para me reconciliar com o Senhor em prantos, em prantos. E eu lembro que ele falava, pessoal, quem que pode fazer um homem vir em prantos dessa forma, se não for o Espírito Santo? Não é coisa de homem, não é coisa de humano, não são pessoas, é o próprio Espírito Santo. Verdade. Então, por isso que eu falo, sabe, apóstola, muitas pessoas são muito fechadas. Sim. E a gente tem que estar com o nosso coração aberto, a gente tem que desejar isso, a gente tem que querer uma mudança, né? E essa mudança é só através do Espírito Santo. Só Deus para mudar o homem. Só Deus para mudar, é só Deus. Para tirar os vícios, né, pastor? Porque a gente acompanha muitas pessoas e sabe assim, o quanto é difícil a pessoa se desintoxicar. Sim. Às vezes é necessário passar por clínica, dias, né, de processo, e ver, de repente, instantâneo. Do nada, né? É Deus quem faz. É o próprio Deus que vem, né? Sim. E todos, né? Aí eu já quero falar com o público, né? Porque todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida do apóstolo, na vida de cada um, porque o chamado é para todos. Sim. Não é verdade? Eu uso muito aquele versículo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que se entregam. Porque Deus chama todos. A vontade de Deus é que todos venham. Só que os escolhidos só ficam aqueles que realmente se entregam, isso, né? Se decidem, porque é uma decisão, né? Verdade. É uma decisão que a gente tem que tomar. Então, se de repente você está aí, está pensando, vou, não vou, se entrega para o Senhor, porque eu tenho certeza. Aqui é prova, né, de que Ele tem o melhor preparado para você, viu? De verdade. E aí onde tudo começou a mudar. Por quê? Porque daí Deus já me tirou da carreta, que eu viajava muito. Sim. Me colocou num trabalho para ficar dentro de casa, trabalhando online. Nem sonhava em pandemia e eu já tinha um trabalho em casa, home office. Olha só, o que Deus faz? É Deus. Sim. Aí, daqui a pouco, eu fiquei sabendo da Maria Júlia, que ela não estava muito legal, tal, e eu fui procurar saber de perto. Mantinha minhas obrigações, né, como pai, nunca fugi do meu papel paterno, nunca. Graças a Deus por isso. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que as pessoas entendam, né, porque tem pais que às vezes não ficam com as mães ou se divorciam por qualquer motivo e esquecem que são pais. Não pode, isso é péssimo. Existe ex-mulher, existe ex-cunhado, existe... ex-marido, mas nunca ex-filho. Nunca ex-filho, né? Então, isso é um presente, é uma dádiva de Deus, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, eu sempre fiz o meu papel mais assim, mais de longe, né? E aí, quando eu fiquei sabendo de alguma situação, eu fui até lá para ver de perto. E foi aonde eu consegui conversar com a mãe da Júlia, e ela me autorizou a ficar com a Júlia. Eu falei, eu não estou trabalhando, estou ficando... Me autorizou, aí eu consegui trazer a Júlia comigo. Mas pensa que eu, em casa, eu ainda, né, sozinho, não tinha voltado com a Eritze. A Júlia, 1 ano e 6, 7 meses. Olha a idade da criança. Começando a apontar os dentinhos, entendeu? Fase de andar. Cai bastante, uma fase bem complicada. E eu, naquela fase de... Eu esqueci a palavra, quando você começa a sentir falta, né? Da abstinência. Droga, abstinência. Eu nessa fase, por quê? Porque não estou usando. Tomei aquela decisão mais dentro, mais o físico. A carne, né? Grita.
Então eu, de vez em quando, dava aquele nervoso assim, aí dela chorando, eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí o que eu fiz? Falei, Deus, o Senhor tem que me ajudar, me envia um anjo. Essa foi a minha oração. Me envia um anjo, Senhor, porque eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda. Eu pegava a Júlia para levar no médico, eu arrumava ela bonitinha, né? Fazia um estoquinho na cabeça dela. A única coisa que eu sabia fazer, arrumava, colocava um vestidinho. Colocava ela no cadeirão atrás, pegava o carro e saía. Quando eu olhava para trás, ela já tinha tirado, já tinha arrancado. Meu Deus do céu, e ela ruinzinha, vomitou todo. Aí eu tive que voltar de novo. E eu estava naquele ponto que não é coisa de homem, não sabe o que fazer. E foi quando eu clamei a Deus. E aí é onde eu tenho um versículo bíblico que é a minha senha com o Senhor. Jeremias 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha só, Deus me envia um anjo, Senhor, olha só. E aí Deus começa a se mover, apóstolo, de uma forma, e aí a Patrícia, a minha filha, né, porque os filhos da Euridice, quando eu conheci ela, ela já tinha, né, ela tinha 4, aí no meio do caminho 2 faleceram, né, morreram, e aí ficou a Patrícia e o Peter. E a Patrícia sabia da Júlia, mas a Euridice não. E aí foi quando a Patrícia, pai, deixa eu pegar ela para ficar comigo um dia, tal, não sei o quê. Eu falei, opa, Deus já está ouvindo minhas orações, olha só. E aí, nesse dia, a Euridice viu a Júlia. A Euridice conta que quando ela viu a Júlia pela primeira vez, se apaixonou. Foi algo de Deus, assim, foi muito amor à primeira vista. E a Júlia também, né, muito apegada com a Euridice. E aí foi aonde, na noite, quando ela conheceu, na noite, não tinha nem WhatsApp, nada ainda, era MSN. Sim. E aí, à noite, ela me mandou uma mensaginha, ela viu que eu estava online, ela me mandou uma mensaginha e a gente começou a conversar depois de, quase 3 anos. A gente começou a conversar, oi Maurício, tudo bem? Eu conheci sua filha hoje, nossa, como ela é linda, não sei o que e tal. Pra sua surpresa, né? Nossa, eu fiquei assim, porque eu imagino que o senhor imaginava quando ela descobrisse isso, ela ia querer te matar. Ia dar um problema. Bem, né? Então, vocês já estavam separados, mas mesmo assim... Sim, porque, né? E aí o que aconteceu? Ela me mandando essas mensagens falando assim, dependente, né? A gente não tem nada a ver e tal, mas pelo muito que você me ajudou com os meus filhos, coração grato, né? Dela, né? Gratidão, né? Pelo muito que você me ajudou com os meus filhos, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Olha só. Olha a lei da semeadura funcionando. Meu Deus do céu. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Olha só, apóstolo, tá vendo? Isso é muito profundo. Né? Princípio. E aí foi quando eu tinha clamado a Deus, Deus me enviou o anjo. Eu falei, uau, meu Deus, falei, tem que aproveitar. Falei, você quer ficar com ela um pouquinho? Aí marcamos, eu trouxe a Júlia para ficar com ela. E aí foi um dos primeiros dias que a gente e tal, ela ficou com a Júlia. Aí fui embora, aí eu tô precisando fazer uma campanha no monte, você consegue ficar com ela aí? Aí a Júlia já ficou mais um tempo com ela, eu trabalhando e indo para o monte orar, porque eu me entreguei de verdade. Acho que isso é um outro ponto muito importante. Sim. Também, é a entrega. Não adianta a gente querer ficar em meio termo. Sim. Né? Porque uma vida com Deus, apóstolo, tem que ser verdadeira. Tem que ser intensa. Né? Nós somos chamados de a noiva de Cristo, né? E Deus, ele não quer uma noiva que tenha uma parte do compromisso com ele e uma parte do compromisso com o mundo. Que noivo que quer casar com uma noiva que está traindo, né? Ou é ele ou é Sim. o mundo. E geralmente a gente quer ficar, não, eu quero ficar com Deus, mas eu tenho meus costumes pé no na igreja, mundo. pé no mundo. É o famoso crente Raimundo, né? Que é conhecido. Mas graças a Deus, quando eu voltei, me reconciliei, eu firmei. Porque eu tinha esse pensamento na minha mente. Quando eu voltasse, eu me firmaria com Cristo. Amém. Eu tinha isso na minha mente. Eu já tinha conhecido lá atrás, né? E eu achava também, fica um outro detalhe, para quem de repente está firme na igreja, mas de repente está com o pensamento de parar um pouquinho, né? Não faça isso, porque eu tinha muita intimidade com Cristo esse tempo que eu fiquei, os 4 meses lá atrás,
e eu orei em línguas, sabe, eu fui batizado no Espírito Santo, eu falava assim, quando eu voltar, eu já sei como é que é, então o negócio vai ser fácil, vai ser rápido. Só que não foi dessa maneira. Eu voltei para Cristo, Cristo me aceitou, me abraçou, porém me colocou lá atrás na fila. Vai ter que reconquistar, né? Na verdade, é um processo de reconstrução. Tudo de novo, você entendeu? E aí eu passei por uns momentos assim, sabe? De muita alegria, de muita firmeza mesmo, de se manter firme. E Cristo passava só para dizer, ó, eu estou contigo, viu? Não para, eu estou contigo. Mas aquilo que eu achava que ia ser fácil, instantâneo, de eu voltar, não aconteceu. Aí eu tive que... Aí eu vejo que é relacionamento, né? É relacionamento. A gente... se eu peço algo para a senhora e pelo relacionamento que nós temos, eu acho que você vai fazer o possível para já tentar ajudar. Se eu vou pedir para uma pessoa que eu não conheço, a pessoa vai falar, não tem intimidade com você, por que eu vou... É a mesma coisa com Deus. A gente tem muito assim de dizer, Deus, não, Deus está lá no céu, né? E não gera relacionamento. E Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de intimidade. É um pai que anda perto do filho. Exatamente. Então isso daí é muito importante. Bom, mas voltando lá, a Eurídice começou a ficar com a Júlia, eu comecei a me aproximar, porque eu ia lá e ver a Júlia. Já que eu tô aqui, né? Coisa e tal. E até que a gente chegou e conversou, né? E a gente resolveu, e Deus restituiu a nossa família. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Nossa, minha mente voltou lá atrás agora, 2010. Aí Deus restituiu a nossa família. Mal sabíamos nós do que Deus tinha pela frente. Sim. Né? Por isso que eu falo, Deus lá hoje, e eu creio que tem muito ainda, né? Porque é o que diz em Hebreus, né? O mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele está para cumprir grandes coisas. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né, pastor? Forte, isso é muito forte, porque assim, esse casal, né, chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Passou por tudo isso e hoje são extremamente usados para quê? Para cuidar de casais. Olha são só. Os líderes do curso Casados para Sempre da nossa igreja, líderes de casais, eles que coordenam toda a parte aqui do Ministério de Casais. Da rede de casais, né? Nós chamamos de rede de casais. É o casal que mais fala para os casais da Igreja da Restauração. Por quê? Porque tem um testemunho realmente de transformação, né? Passaram Deus, pelo vale, mas Deus... Passamos pelo vale, mas Deus... É porque Deus tem propósito. E é isso, né, que a gente entende. A gente precisa... Eu estava falando com a Maria Júlia hoje de manhã. Deus, ele tem muito para fazer em nós. Só que ele totalmente diferente do diabo, né? O aniversário de Deus. O diabo, ele chega, uma família dentro de uma casa. O diabo coloca o pé na porta, estoura, entra para dentro, faz arruaças, esposo contra esposa e vice-versa, pai contra filho, filho contra pai, faz aquela muvuca e depois ele vai embora, assim, e deixa aquela confusão. Ao contrário de Deus, que é tão educado, que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir aí, a porta... O que acontece? Se alguém ouvir a minha voz, e muitas vezes nós estamos escutando muito barulho aí, sabe? Muito barulho. E a gente acaba não ouvindo. Sim. Isso é muito forte. Porque quando a gente ouve verdadeiramente o Senhor e abre essa porta, que é a porta do nosso coração para Ele, Ele entra e faz morada, sabe? E transforma tudo. E aí é onde Ele começou a transformar tudo, sabe? Ele começou a mudar, aí a gente se ajustou, aí começamos a ir para a igreja junto, o testemunho da Eurídice também, do outro lado, ela dizendo que ela estava indo para a igreja, se fortalecendo cada dia mais. E aí chegou o tempo que o pastor dela falou, ei, vocês mulheres que estão aí sozinhas, vocês precisam orar e pedir para Deus com detalhes, porque o nosso Deus é um Deus em detalhes. Então você precisa pedir um detalhe da forma que você quer, como que você quer o seu varão. E aí diz que ela chegava em casa e ia orar. Aí o pastor tinha ensinado, ela começava, né? Eu quero um homem que esteja comigo, eu quero um homem que ore junto comigo, eu quero um homem que vai para a igreja. Aí diz que Deus falava na mente dela, é o Maurício.
Ela fala, não, o senhor não está entendendo. Eu estou perdido. É um perdido. E aí, conclusão, apóstolo, o negócio avançou e foi, e acho que algo forte também foi a nossa vinda para a restauração, Sim. porque conseguimos começar a cumprir os propósitos, né? É porque estava cada um em uma igreja, né? Isso. A pastora Eurice estava numa Em igreja em Mairinque. comunhão rara com o pastor Vando, um amor de pastor, um querido. Eu lá na comunhão plena. Comunhão rara e comunhão plena. Também em outra cidade, o senhor estava. Em Campo Limpo, né? Campo em São Limpo. Paulo. E junto com o pastor Anderson E com a os pastora dois Romera. voltaram a morar em Cotia. E né? aí nós viemos para Então, tipo, cada um num lugar morando em Cotia. Morando em Cotia. E um queria que cada um queria que o outro fosse para a igreja. Fosse né? para a igreja. A Euridice querendo que eu fosse para lá e eu querendo que ela fosse para lá. A Bíblia dá um direcionamento para o varão. A varoa tem que acompanhar o varão. Eu falei, do mesmo jeito que eu tenho sentimento, ela também tem. Eu não vou impor isso. Eu pensei comigo. E aí falei, vamos orar. Passamos por 3 meses em oração, apóstola, referente a isso. Nós saíamos domingo, nos arrumávamos domingo, ela pegava a Júlia e ia para Mairinque e eu para o Campo Limpo. Ou então eu pegava a Júlia, Campo Limpo e ela Mairinque. E domingo a gente fazia isso. Deus não quer isso, uma família separada. E a gente entrou num propósito de oração. A gente começou a fazer teologia. E aí, nesse tempo de teologia, a gente começou a estudar, era de terça-feira, com o pastor Walker. E aí a gente saía de Osasco e ia para o Monte da Luz, no Imbu. E ali a gente passou um tempo, 3 meses em oração. E aí chegou um certo dia que a gente desceu do monte, fizemos a oração final, fomos para o carro. Aí no carro, a gente entrou no carro, a gente tomou até um susto, que veio um morenão grandão, com uma roupa branca, uma capa branca. Aí eu falo, Deus Amor, o pessoal da Deus é Amor ali no monte usava muito essas capas brancas. Aí eles falam, eu acho que era um anjo, não sei. Bateu no vidro do nosso carro e começou a falar ali, sabe? Ele olhava para ele e falava assim, ó, Deus está mandando te dizer que hoje ele está abrindo uma porta que você está pedindo para ele. Aí daqui a pouco ele parava e falava assim, não, peraí. Não é uma porta para você. Deus está falando que é uma porta que vocês dois estão orando, porque vocês estão pedindo para que Deus abra uma porta. Uhum. E Deus está abrindo essa porta hoje. Olha só, e nós estávamos lá, eu e ela só, 3 meses, toda terça-feira, no monte orando para que Deus direcionasse para onde nós iríamos. Olha só, isso foi numa terça-feira. Quando foi numa sexta-feira, eu na Raposo Tavares indo embora para casa do trabalho, passei ali na entradinha da Alameda Tuca, na Raposo, eu olhei para cima e vi uma placa grandona, Igreja da Restauração. Me emociona também. Foi um momento lindo, sabe? E aí eu cheguei em casa, falei para ela, e aí, falei, nossa, amor, eu vi algo que me chamou a atenção. Uma igreja, olha o nome da igreja, Igreja da Restauração. Mas eu vi que tem um site lá, só que eu passei na Raposa, eu não consegui pegar. Amanhã eu vou passar lá e vou entrar na ruazinha. Aí eu vou dar uma olhada de perto e eu te falo. E aí no dia seguinte eu passei, entrei, peguei o site da igreja e fui para casa. E falei, eu passei lá e peguei, vamos ver e tal. Aí a gente começou a puxar e viu lá que tinha lá o que era, como que era, né? Que a fé era em Jesus Cristo, tal, tudo aquilo que tem lá que é da igreja. E aí eu falei para ela, uau, isso me chamou a atenção. E ela durona, né? Porque a Euridice é durona, né? Ela falou, sei, vamos ver, né? Por quê? Queria que a gente fosse para... Vamos fazer uma visita? Ela, vamos. Não. Falei, vamos fazer uma visita? Ela falou, se não for no dia da minha igreja, eu brinco muito com ela, sabe, sobre isso. E aí a gente foi, era uma quarta-feira a gente foi, pastor Kleber, que estava ainda naquela época ministrando, e até Deus usou a vida dele para falar, Deus está planando, viu? O lugar de vocês é aqui, Deus está planando. Isso daí ficou marcado na nossa vida, porque a gente estava chegando, ele falou, Deus está planando. E aí foi quando passou assim já rápido, muito rápido, isso daí foi em final de 2011, dezembro de 2011. E aí Deus já confirmou no meu coração, acho que nós fizemos 1 ou 2, novembro para dezembro, umas 2 ou 3 vezes de quarta-feira lá, e depois ia no nosso ministério, e Deus já confirmou no meu coração. E eu falei para ela,
Deus confirmou no meu coração, é essa igreja. E eu vou pedir a bênção dos meus pastores. Isso foi numa segunda. Ela falou, não, Deus não falou comigo. Na época eu não pensava sobre isso, eu vejo o apóstolo hoje, né? Deus não fala com Sara, Deus fala com Abraão. Né? Deus não fala com a Eva, só fala com Adão. Com Adão, E aí foi quando eu falei, fique em paz, fica tranquilo, Deus vai falar com você. Olha só, sendo profeta, mas assim, sem ter nem ideia. E eu fui pedir a bênção, apóstolo. Terça-feira, o tinha culto, eu fui lá pedir a bênção. Quando foi na sexta-feira, Deus falou com ela. No domingo ela foi pedir a bênção. Aí quando foi na outra quarta-feira, a gente veio para pedir a bênção de vocês para ficar debaixo da cobertura. Eu lembro desse dia. Foi em dezembro, não, foi início, foi primeiro culto de 2012. Eu tô aqui pensando que Deus não une pessoas, mas une propósitos. Propósitos, né? Porque Forte, né? a vinda de vocês faz muita diferença nessa igreja, sabe, pastor? Vocês são incansáveis. É lindo ver o que Deus faz através da vida de vocês. É lindo ver o quanto vocês são usados por Deus, o quanto são determinados, o quanto vivem nessa igreja, né? Trabalham atuante de uma forma muito profunda, cuidam do ministério social, né? Ajudam as pessoas necessitadas, carentes, cuidam dos casados, estão sempre com maestria aqui nos cultos, cuidando do altar, ajudando a ministrar, né? Cuidando do povo. São líderes de uma geração gigantesca, também uma das maiores da igreja. E hoje, quantas pessoas na geração? A gente nem sabe assim, mas umas 250 pessoas. Acho que mais só na geração a marca da promessa. A geração Royal. Linda, muitos discípulos queridos. Que fazem a diferença, né? Então, para nós é um privilégio. E nós, líderes da rede de casais aqui na igreja, né? Aí Deus nos levou até um pouco além, porque pelo curso Casados para Sempre, que é outro ministério, que é o 2 igual a 1, aí olharam para nós também, é Deus, né, que faz tudo isso, e nos convidaram para fazer parte da equipe de coordenadores. Né, do 2 igual a 1, que tem o curso Casados para Sempre, o One e o Pais para Toda a Vida. Então, nós fazemos parte disso também no paralelo, mas assim, o principal é aqui, e lá no paralelo a gente trabalhando em cima disso, onde a gente consegue ajudar outras igrejas, né, a cuidar de casais também, de famílias, né, que é o principal de tudo. Porque os maiores problemas da igreja, né, são os relacionamentos. Mais do que drogas, né? Mais do que vício, é a questão da família. Da família, né? Porque então, se a família estiver ajustada, a igreja vai estar bem. Totalmente. Não é verdade? Ajustou o casal, ajustou a família, todo mundo tá bem. Exatamente. Eu vejo muito quando a gente tem um evento, alguma coisa que a gente pergunta, quantos já passaram pelo casado? É um turbilhão de mão levantada, assim, né? Então, o testemunho aqui, quantas pessoas que passam pelo testemunho que eles falam, o curso, eu sempre vejo eles falando do curso Casados. E hoje mesmo, eu tava fazendo minha unha e falando pra moça, você precisa fazer curso Casados. Aí, tá vendo? Tava com alguns problemas de relacionamento, você tem que ir no curso de Casados, porque realmente Exatamente. E Deus fazendo essa obra maravilhosa. Mas assim, eu e o Eurídice, nesse ponto, a gente é muito obediente, né? Nós entendemos. Obediente e temente. E temente a Deus. Muito. Assim, quando a gente recebe um direcionamento, né, dos líderes e vocês, né, ou do lado, a gente entende como Deus falando conosco. A gente passou até isso para um casal que está retornando agora para a gente, né? Sim. Quando a gente ouve, a gente vê Deus falando. Então não é o homem falando, é Deus falando. Vai. Eu lembro do curso Casados, na época era até o pastor GG e a pastora Alessandra. Sim. Aí eles falaram com a gente, vocês podem fazer a coliderança. Eu olhei para eles e falei, nós vamos fazer o quê? Você é doido? O que nós vamos fazer aqui para ensinar outros casais? Aí eles foram e falaram com vocês. Aí quando o apóstolo, veio e falou, vocês poderiam fazer a coliderança e tal, a gente entendeu, opa, é Deus falando, então vamos lá fazer. E você vê o tanto de fruto que está dando por conta da obediência. Né? Líderes, já formaram quantos casais de líderes? Muitos, né? Nem sabe de cor. Nós temos, só que na igreja tinha uma época que a gente estava com 12 casais de líderes aqui. Aí alguma situação ou outra, tal, mas a gente tem cursos acontecendo direto. Pessoas que já foram para outras igrejas, pessoas que vieram de outras igrejas para serem treinados aqui, né, no curso. E aí hoje lá do 2 igual a 1, quando se liga, porque a sede é em Belo Horizonte, quando se liga lá, Cotia ou Vargem Grande Paulista, querendo saber, aí eles dão o nosso telefone. Você é responsável
pela cidade de Cotia e Vargem Grande Paulista, do curso Casados para Sempre. É para somar, né? E a senhora, como líder de uma igreja, a senhora sabe o tanto o que esse curso ajuda, maravilhoso. Né? Eu recomendo para todos os pastores. Porque tem muitos pastores que são meio fechados para isso, mas isso ajuda muito, né? O curso Casados, o curso o Paz para Toda a Vida não interfere em nada na questão da igreja. Muito pelo contrário, é um braço super necessário e importante que fortalece os relacionamentos. Verdade. Então, super importante. Assim como Mulher Única, que a gente também tem aqui, assim como Celebrando Recuperação, que a gente também tem aqui, né? Todos esses cursos, eles somam. Florescer. Tantos cursos a gente tem aqui, né? Que são cursos com a Kelly Curilinda também. São cursos que edificam muito a igreja e fazem com que as coisas vão funcionando de uma forma muito boa, né? Pastor, estamos encerrando. Pô, meu Deus. Uma hora passou rápido demais. Passa rápido, né? Eu comecei a contar. Começou a contar agora, né? Só começou. Não, brincadeira. Eu acho que é o que Deus tem preparado, né? É o que Deus tem preparado, que Deus preparou. Porque, não, na realidade tem muitas coisas, né? Porque quando a gente está na presença de Deus, as coisas vêm acontecendo, apóstolo. A cada dia é um testemunho, a cada dia. E vai fluindo. E vai fluindo. Mas graças a Deus, o importante é se firmar, é estar firmado, né, em Cristo Jesus, porque não há nada melhor. Verdade. Não há nada melhor. Verdade. Esse mundo só há engano. Só engano. É só engano. E é tudo tão passageiro, né? Tudo, muito passageiro. Muito passageiro. Mas antes de finalizar, eu quero mandar um beijão bem grandão aqui, apóstola. Em especial, né? Até para os outros não ficarem bravos comigo, né? Mas esse é em especial. É para uma mulher que fala assim, ó, a dona Fantini, nem sou eu que estou procurando mais, mas a dona Fantini, ela que me procura agora, porque eu estou ali sem fazer nada, daqui a pouco toca no meu celular, a hora que eu vou ver a dona Fantini dizendo que vai começar o negócio dela lá. Olha só, a minha mãe. Você acredita? Que fofa. Dona Nena, um beijo. Olha eu com a dona Fantini aqui agora. Coração pra senhora, olha, linda, vem tomar um café aqui comigo. Vai ser uma alegria te receber aqui também, viu? Ela é sua fã. Ela é sua fã. Eu estava com ela hoje. Tá assistindo os programas, então? Todos os programas. A hora que chega no horário, eu coloquei lá, né, no celular dela. Então o sininho, tum! Aí ela falou, a dona Fantini que me chama agora. Aí coloca então agora a senhora já pode encher o seu coração de alegria e ver o que Deus fez através da vida do seu filho. Aliás, o que Deus está fazendo, porque ele é um líder de multidões e realmente eu, como pastora dele, a pastora Eunice, eu me sinto privilegiada em ter esse casal comigo e ver o quanto eles são dedicados, amorosos e o quanto fazem a diferença nessa igreja, viu? Então a senhora gerou um excelente fruto. Parabéns para a senhora e vem tomar um café comigo. Agora eu já virei sua fã. Beijo. Beijo, mãe. Deus abençoe. Amém. Quer mandar mais um beijo para mais alguém? Pastor Eunice? Para minha esposa querida, né? Maravilhosa. Mulher de honra. Nossa, a Eurídice não tem o que dizer, sabe? O amor que ela cuida de mim, o amor que ela cuida da Júlia. Da igreja. Né? Da igreja, dos discípulos. Sim. Eu até falo, eu acho que o chamado não era para mim, pastor, mas era para ela, eu estou acompanhando, porque ela tem um amor tão grande ali de cuidar de tudo, de detalhes, sabe, de coisinhas assim, que eu jamais, sabe, mas ela cuida de detalhes, sabe, então esse amor dela, amor, eu te amo, viu, e louvo a Deus pela sua vida, e vamos seguir aí, viu, velhinhos cumprindo aí nosso propósito, né, nós sabemos que vamos ter aqui um asilo aqui da restauração. Amém, em nome de Jesus. Né? Nós vamos ficar tudo por aqui, tudo por perto. Os velhinhos mais felizes da região. Vamos tudo dançar no asilo, vamos cantar, vamos louvar, exaltar a Deus e viver os nossos últimos dias em delícias. Junto. E quando chegarmos lá na eternidade com o Senhor, vamos estar todos juntos também. Amém. E é isso, né? Para a família toda, né? A família que tiveram muita paciência conosco, né? Porque hoje está até mais tranquilo, mas no início do nosso ministério a gente empenhou muito, sim, né? E eu acho que até se faz necessário, porque tem um versículo na Bíblia que diz: aquele que não aborreceu o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, o seu próprio eu, por amor de mim, esse não é digno de Jesus dizendo, né? Então eu vejo que tudo está dentro da palavra. Aí o começo é cavar muitos poços, né, pastor? É o que eu falo. Hoje, graças a Deus, até que é tranquilo ser pastora da igreja, porque hoje está tudo estruturado. Exato, mas para chegar até aqui não foi. É como vocês, né? Quando começaram, todo mundo, toda a estrutura que foi feita,
Foi suave. Hoje, graças a Deus, temos muitos discípulos que fazem a obra, na verdade. Graças a Deus, a gente trabalha, mas hoje tem muitos braços para ajudar. É verdade. E aí eu quero deixar também, apóstola, se tiver alguém aí no nosso meio nos assistindo, de repente no vício da droga, de repente no vício da bebida, do cigarro, eu nem contei do cigarro, que foi uma grande experiência também, quem sabe para uma próxima. Não, fala rapidinho antes de terminar, não então, dá tempo. Conte. O cigarro, apóstola, depois que eu estava com a Eurides, a gente já estava na Igreja da Restauração, eu já tinha feito curso casados, para a senhora ter uma base, ó, 2010 eu voltei para Cristo, 2011 eu casei com a Eurides, porque nós vivíamos 19 anos juntos, sem casamento, em cima de um ditado mentiroso do mundo, amigado com fé, casado é, mentira de Satanás. Sim. Precisamos fechar as brechas. 2010 eu confessei Cristo, 2011 casei com a Eurídice, 2013 foi quando eu abandonei o cigarro, vou contar aqui rapidinho, 2014 fui separado ao pastoreio. Eita, será que Deus tem pressa? Muito. Não é só comigo, é com todos. Sim. Né? E aí foi quando no condomínio, a gente mora num condomínio, e em frente ao condomínio, da portaria do condomínio, tinha uma imobiliária. E a pastora, a mãe do pastor Walker, que a gente fazia teologia, ela falou: Maurício, eu vou fazer uma campanha para uma mulher que me procurou em frente ao seu condomínio. Será que você não poderia me dar uma força, não? E eu estava assim, meio que tranquilo, era de terça-feira, 3 horas da tarde, eu me comprometi com ela. Fizemos 7 primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, eu lá. Toda tarde eu estava lá. Quando chegou no último dia da campanha, tem a Ana Paula, que é uma irmã também, que a gente estava de uma outra igreja, ela estava lá também, aí a pastora da igreja falou: irmã Ana Paula, ora para o irmão Maurício, que ele que vai ministrar hoje. Assim, na lata. Eu olhei e fiz assim: meu Deus, mas Deus é lindo, é maravilhoso, porque Deus já planta no coração da gente. E eu estava com um versículo, que eu estava mastigando ele ali, sabe? 1 João capítulo 2, no versículo 14, 15 ali, que diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí eu me ministrei aquele versículo que estava ali, abri a Bíblia, ministrei, amém, e segui. E aí Deus começou a falar com bastante gente ali. E foi uma bênção, terminamos, foi uma bênção aquilo ali. Saí do condomínio, fui para casa, pertinho, a pé. Cheguei em casa, era uma terça, fui tomar banho, porque à noite nós íamos para teologia. Aí entrei debaixo de chuva, cheguei em casa, doido para fumar. Eu fumava. Aí doido, fumei um cigarro e tal, deu um tempinho, fumei mais um e fui tomar um banho para poder ir para teologia. A hora que eu abri o chuveiro, quem que estava lá de novo? Ei, nossa, vamos conversar? Falou: nossa, filho, que palavra, como você ministrou, hein? Que coisa, me elogiando, ó, me colocou. Eu levantei o peito assim, falei: papai, sabe? Você tá feliz? Eu falei: uau, que gostoso, eu alegrei o coração do pai, né? Ele falou: mas você lembra o que você ministrou? Eu fiz assim, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai. E quando você voltou, o que você fez? A primeira coisa, você veio doido para quê? Apóstola. Tocou, que começou. Foi um rio de lágrimas, um chuveiro caindo, não sabia se saía mais lágrimas dos meus olhos, porque o Espírito Santo foi lá e me tocou naquela hora. Da mesma forma que foi a droga e a bebida, naquele momento foi o cigarro. Arrancou. Chega. De dentro de mim, apóstolo. A hora que eu terminei aquele banho, eu saí. A primeira coisa que eu falei para ele: Eurides, eu não fumo mais. Nós fumávamos, apóstolo, assim, no fundo da nossa casa, porque nós tínhamos vergonha de fumar na frente da nossa casa. Por quê? Porque nós já falávamos que nós íamos para a igreja, nós fumávamos lá no fundo, mas falava com Deus em oração: Deus, eu estou fumando aqui porque eu não quero que o seu nome seja envergonhado através de mim. Mas me ajuda, tira isso de mim, porque isso aqui não é uma coisa muito difícil. Né? Muito difícil. É difícil romper com esse vício. E aí quando Deus tirou, eu falei para ela, ela olhou assim para mim: que bom, não sei o quê, mas eu senti que ela ficou assim, né? Eu falei: amor, fique em paz, fica tranquilo, Deus vai fazer isso com você também.
Apóstolo, foi 2 meses. Ela teve uma experiência com o Senhor foi lá e arrancou o cigarro dela também. Então eu quero deixar, sabe, para essa pessoa que está aí, se de repente você está aí num vício, né? Seja da droga, seja da bebida, seja do cigarro, ou seja qualquer outro vício. A pornografia não é legal, é muito ruim, a gente fica muito preso por conta disso. Sim. Seja qual for o vício, não se paralise. Venha para a igreja. Porque na igreja o Espírito Santo vai trabalhar, a gente vai ouvir a palavra, a Gente vai abrir o nosso coração, porque a gente tem o costume de dizer, não, quando eu parar, eu vou, quando eu me libertar, eu vou, e não é dessa maneira. Primeiro você vem, depois você se liberta. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, tome esse passo, venha buscar o Senhor, porque através da palavra, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é o recado que eu deixo, né, para quem estiver vendo a gente nesse momento, né, Amém. Se entregue ao Senhor, porque essa vida do mundo aí não tem nada, nada, é tudo uma fantasia, sabe? É uma fantasia de coisa boa, de coisa bonita, de coisa gostosa, mas a essência é péssima, a essência é amarga. Péssima. Eu costumo dizer, há um buraco dentro do ser humano, todos. Há um buraco. E esse buraco, ele fica vazio, ela começa a ficar ruim, depressiva. Aí o que ele faz? Quer tampar esse buraco com alguma coisa, seja o cigarro, seja a droga, seja a prostituição, seja a pornografia, seja, sabe, para tentar fechar esse buraco. Fecha na hora com aquela alegria, mas no dia seguinte o buraco está lá de novo. E esse buraco só é tampado por Jesus. Verdade. Só é preenchido por Jesus. Porque quando Jesus entra e preenche, acabou. Eu não sei mais o que é tristeza. Passo por vários momentos difíceis, apóstolo. Vários. Sim. Várias situações durante o dia, mas... Confia. Confiando sempre. É diferente. Sempre. É diferente. A gente pode passar por tribulação, mas a gente acredita e sabe que Ele é Senhor de todas as coisas e Ele vai nos livrar de todas elas. Graças a Deus. Pastor, uma honra te receber. Eu amo muito o senhor, a sua família, a pastora. Você é um presente de Deus para nós. Estou muito grata ao Senhor por vocês estarem aqui, realmente por cumprirem o chamado do Senhor e por serem esse casal de pastor tão de excelência que vocês são. Realmente, desculpa, falhou a voz. De realmente ter testemunho e ser o exemplo de Cristo, né? De refletir a glória de Deus. Vocês são exemplos. Glória a Deus pela sua vida. E nós que agradecemos, né, pela cobertura de vocês, uma cobertura santa. Né? Eu sempre falo isso. A gente tem a Lozinha lá no nosso quarto secreto, o quarto de guerra, né? Amém. O nome de vocês está lá. Né? Por favor, ore por mim sempre. Eu coloco sempre um direcionamento, eu preciso orar por esse. Amém. Em primeiro lugar está lá a foto da minha família, onde eu oro para minha esposa, para meus filhos. E o segundo ali é o apóstolo Reinaldo, a apóstola Thaís, a Bia e Pedro. Obrigada. Essa família. Né? Eu peço porque se eu e a Eurides, que fazemos parte de um pedacinho disso daqui, a gente sabe o quanto a gente recebe de afronta do inimigo, o quanto é uma guerra espiritual, eu imagino como é a vida de vocês. Então pode ter certeza que ali é um casal. Amém. Que está sempre orando por vocês e clamando a Deus para que Deus manifeste a glória através de vocês e que Deus mantenha sempre focado, né, apóstola? Por quê? Porque é natural do ser humano também, né? Tudo começa a crescer, começa a virar um automático, uma correria. E tudo que eu peço para Deus, que vocês não percam o foco. Em nome de Jesus. Que vocês estejam sempre centrados naquilo que o Senhor está direcionando para cuidar, porque há uma multidão. Amém. Então, dê graça e sabedoria todos os dias. Cotia inteira. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que estejamos sempre no foco da vontade dele. Amém. Esse é meu pedido do meu coração sempre. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Eu estava tremendo. Eu estava com medo, eu estava tremendo, né? Achando que eu não conseguiria, mas no fim, até a hora passou. A hora passou muito rápido. Né? 2 horas a gente fala fácil aqui. Tremendo. Mas obrigado. Obrigada, pastor. Deus abençoe, viu? Gratidão. E você que acompanhou esse programa, que você possa compartilhar com outras pessoas. Hoje foi intenso aqui, né? Os programas têm sido realmente muito edificantes. Eu saio daqui muito mais edificado, porque é lindo ver o agir de Deus. Eu nunca vou cansar de me falar. O Deus que nós seguimos é um Deus de milagres. O Deus que nós confiamos é um Deus que faz coisas extraordinárias.
Então, que você também seja foco desse milagre, entregue a sua vida a Jesus, creia nele e todo o restante, acredite, ele fará. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique na paz. Amém, beijo.